Quando a gente pensa em serviços de emergência, a imagem que vem à mente é quase sempre a dos heróis na linha de frente, ou dos comandantes que traçam a estratégia, né? Mas e aquela liderança que fica bem ali, no meio do caminho? Muitas vezes ela é quase invisível, mas é absolutamente fundamental para o sucesso de uma operação. É exatamente sobre esse papel que a gente vai conversar hoje. Pensa comigo aqui. Imagina uma situação de emergência ambiental, algo bem complexo, tipo um vazamento químico ou um grande incêndio florestal. Existe um espaço ou um vão entre a ordem que vem de cima e a tarefa que precisa ser feita lá na ponta. Quem é que constrói a ponte para conectar essas duas coisas? A resposta pode não ser tão óbvia. Pois é, essa figura central que faz a conexão da estratégia com a prática é o cabo. Ele ou ela não é só mais uma pessoa na equipe, é o elo que une tudo. É a peça que faz a grande engrenagem da operação girar do jeito certo, com precisão e, claro, com muita segurança. E para a gente entender de verdade essa função tão vital, vamos usar como exemplo o trabalho fantástico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, o CBMGO. Os manuais deles mostram com uma clareza impressionante como essa posição é crucial em ocorrências ambientais do dia a dia. Então vamos lá, nessa primeira parte, a gente vai mergulhar um pouco na hierarquia para entender exatamente onde o cabo se encaixa e por que essa posição é tão estratégica. Olha só que interessante essa definição. O papel do cabo não é só repassar ordem, sabe? É traduzir. É pegar a visão estratégica do sargento e transformar aquilo em passos práticos, organizados, que os soldados possam executar. É quase como ser um tradutor operacional ali no calor do momento. E aqui está o ponto-chave. Não é só uma questão de tempo de serviço. Para ser um cabo eficiente, é preciso ter a confiança da equipe que está sendo liderada e, ao mesmo tempo, ter o conhecimento técnico para orientar essa equipe. É um equilíbrio muito delicado entre ser líder e ser um especialista. Certo. Agora vamos para o campo para ver como isso tudo funciona na prática. O que um cabo faz naqueles primeiros momentos que são super decisivos de uma emergência ambiental? Assim que pisa no local da ocorrência, o cabo já entra em modo de ação total. Primeiro, ele faz uma leitura rápida da cena. O que está acontecendo, quais são os riscos, o que precisa ser protegido com urgência. Logo em seguida, já comanda as primeiras ações para conter o dano, organiza os equipamentos e muitas vezes é quem assume o controle inicial, fazendo com que a resposta comece de forma organizada e imediata. E enquanto essa correria toda acontece, o cabo também é o guardião da segurança da equipe. Ele está o tempo todo de olho, supervisionando, checando se os EPIs estão sendo usados direitinho e se ninguém está se expondo a riscos desnecessários. Ele funciona como os olhos do comando ali na linha de frente, mantendo a comunicação sempre fluindo. Mas a função do cabo vai muito além da ação imediata na emergência. Ele tem um papel contínuo e muito poderoso, o de fortalecer toda a sua equipe, todos os dias. Esse conceito de multiplicador de conhecimento é sensacional, porque não adianta nada um bombeiro aprender algo novo num curso se esse conhecimento ficar só com ele. O cabo tem essa responsabilidade, sabe, de fazer esse aprendizado se espalhar, de elevar o nível de todo mundo na guarnição. E essa multiplicação acontece em 3 frentes principais. Lá no quartel, ele reforça a técnica correta, o jeito certo de usar cada equipamento. Durante as operações, ele incentiva práticas que ajudam a proteger ainda mais o meio ambiente. E no contato com as pessoas, ele ajuda a educar a comunidade, transformando cada interação em uma chance de prevenção. É aqui que a gente enxerga o poder real desse papel. O conhecimento deixa de ser uma coisa individual e vira um patrimônio de toda a corporação. É exatamente assim que uma instituição aprende, se adapta e melhora o tempo todo. Bom, para que tudo isso funcione direitinho, principalmente sob a pressão de uma emergência, a gente precisa de 2 pilares bem fortes: disciplina e padronização. E atenção, cumprir ordens aqui não é agir de forma cega. Significa garantir que a ação seja coordenada e segura. Já a padronização faz com que todo mundo fale a mesma língua operacional. Assim, quando um bombeiro de uma unidade se encontra com o de outra, eles conseguem trabalhar juntos na hora, sem confusão, porque os procedimentos são os mesmos para todos. E aqui a gente vê exemplos bem práticos disso, desde o jeito certo de montar uma barreira de contenção até como lidar com um animal silvestre resgatado. Tudo segue um protocolo. Essa padronização, que o cabo reforça todo santo dia, é o que permite respostas rápidas, seguras e muito eficientes. Certo? Então, qual é o resultado final de todo esse trabalho?
Vamos juntar todas as peças agora e ver o impacto completo que a atuação do cabo gera. A liderança bem feita do cabo tem um impacto direto nas 3 grandes missões do Corpo de Bombeiros: proteger a vida, o patrimônio e, claro, o meio ambiente. Mas ao fazer tudo isso com excelência, ele fortalece algo ainda maior: a credibilidade institucional, ou seja, a confiança que a sociedade tem na corporação. Essa citação, olha, resume tudo de forma perfeita. As pequenas ações do dia a dia, de liderança, de supervisão, de ensino, tudo isso se soma para garantir que a missão maior da corporação seja cumprida com maestria. Então, fica bem claro que ser cabo é muito mais do que ter uma graduação na carreira. É uma função essencial. É o verdadeiro motor que move a execução lá no terreno, garantindo que o serviço prestado para a sociedade seja sempre do mais alto nível. E tudo isso deixa a gente com a última reflexão. O cabo bombeiro é um exemplo perfeito desse elo essencial. Mas que outras funções em outras áreas da nossa sociedade cumprem esse mesmo papel vital de conectar a estratégia com a ação, garantindo que as coisas simplesmente funcionem? Fica aí a reflexão.